20º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Eu sou o Fabiano Melo e estou recebendo agora o Dr. Rogério Portanova, que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina e que fez a abertura do 10º Congresso de Estudantes de Graduação e Pós-Graduação em Direito Ambiental. O Dr. Rogério fez menção aí à questão do consumo, né? O consumo que nos consome. Primeiro, doutor Rogério, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E eu gostaria, então, de indagar sobre o tema da sua intervenção no 10º Congresso de Estudantes, bem como aqui no Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Obrigado, Fabiano. Eu, na realidade, falei sobre um tema que é dos mais importantes no direito ambiental, que é a questão do consumo e o impacto que o consumo tem hoje sobre as nossas relações, tanto pessoais quanto sobre o meio ambiente. É importante salientar que todos nós consumimos, e consumir faz parte da vida. Quando a gente respira, a gente consome ar. O problema é quando o consumo ultrapassa a esfera das necessidades básicas, passa a ser um produto de luxo, e do produto de luxo passa a ser uma necessidade que se dá muito mais a nível mental do que propriamente uma necessidade de satisfação material. E com isso se precisa produzir mais para ganhar mais e para satisfazer cada vez mais essas necessidades que são criadas muitas vezes artificialmente. Autores como Lipovetsky e o Bauman chamam isso de hiperconsumo. É muito mais mental e sentimental do que propriamente material. E com isso vai ser preciso reorientar aí a função do direito, dar uma nova normatividade, dar uma nova conduta para que efetivamente o consumo se dê de forma, em primeiro lugar, sustentável e de um segundo lugar, saudável. Por exemplo, na agricultura, que se venha cada vez mais reduzir os agrotóxicos, que se trabalhe na perspectiva da agricultura orgânica e que, principalmente, esse foi o meu encerramento, um chamamento dizendo que o direito à informação é fundamental para o consumo e nós estamos vendo um grande retrocesso, que é acabar com a rotulagem dos transgênicos. Isso é um crime contra a saúde pública, um crime contra um direito e um grande retrocesso, porque nós temos o direito de saber o que vão nos oferecer para a gente escolher o que consumir. Bom, diante desse quadro, né, o que fazer enquanto cidadão, enquanto jurista, para atuar nesse panorama que o senhor nos colocou aqui, dessa sociedade, dessas iniciativas que estão aí, que vão impossibilitar, né, o acesso às informações? Eu acredito que a primeira coisa que tem é observar o que já existe dentro da legislação, seja na Lei de Resíduos Sólidos ou na Lei de Defesa do Consumidor, que são excelentes leis e que falta, por um lado, implementação de algumas normas e de outro, tentar não permitir que haja um retrocesso desses mesmos princípios. Eu acabei de falar sobre um retrocesso que é inadmissível nos tempos de hoje, que é o direito à informação daquilo que nós consumimos. Então, a primeira coisa que deve ser feita é um trabalho, digamos, pré-jurídico, que nós chamamos de educação ambiental. Por incrível que pareça, hoje os nossos filhos mais jovens parece que estão nos educando com relação à matéria ambiental, porque eles já vêm um pouco com esse paradigma de que há uma limitação da forma com que nós hoje nos conduzimos, consumimos e que guardamos os vícios das gerações passadas. Então, assim, a primeira questão é a questão da educação ambiental. A segunda questão diz respeito objetivamente à questão do direito. É preciso que se tenha efetividade das normas que venham a resguardar o ecossistema, o equilíbrio ambiental e o consumo sustentável. Infelizmente, o que nós estamos vendo, em nome de um crescente progresso insustentável e sempre pela sede de lucros, um retrocesso extraordinário em alguns dos instrumentos que já tinham sido garantidos, tanto no plano do direito do trabalho, como principalmente no direito ambiental e do consumidor. É fazer uma frente jurídica para dizer aquilo que foi conquistado pela sociedade não pode ser um retrocesso em vista de exclusivamente o lucro de poucos. Doutor Rogério, mudando aqui, o senhor é um dos diretores do Instituto O Direito por um Planeta Verde, está presente desde o início aqui das edições do Congresso e chegamos agora à 20ª edição. E a minha pergunta é, o que representa esse evento para a comunidade jurídica brasileira? Quais são as reflexões desses últimos 20 anos que o senhor reputa que seja importante aí estar relacionando, né, com a nossa audiência?
O Fabiano falou muito bem, né? Eu estou desde a primeira edição do Planeta Verde até a 20ª, não faltei nenhuma delas. Comecei apresentando trabalhos profissionais, depois fui convidado para a palestra, acabei na direção do Instituto, e eu vejo, durante esse período, que já passaram no mínimo 2 gerações, avanços extraordinários de uma luta que começou por afirmar a disciplina de direito ambiental. A nossa grande briga é que os juristas vissem isso não como perfumaria, não como algo que está ao lado de uma disciplina do direito ambiental ou que é simplesmente um subsidiário, por exemplo, do direito administrativo ou do direito civil, mas uma disciplina autônoma. Acho que a grande conquista foi criar a autonomia do direito ambiental com suas normas próprias, sua lógica e efetividade processualística própria, e posteriormente isso foi reconhecido pela comunidade jurídica, tendo em vista que temos diversas universidades que têm a disciplina de direito ambiental como obrigatória atualmente, os concursos públicos todos abordam temas de direito ambiental e a própria Constituição consagrou em diversos dos seus capítulos a matéria ambiental com uma lógica própria. Agora, o grande paradoxo desse processo é que o nosso êxito, a nossa luta de se afirmar no plano da ciência do direito, faz com que nós venhamos a questionar essa mesma ciência do direito. Porque a lógica epistemológica da ciência do direito é responder às necessidades tanto da propriedade quanto do interesse individual e do interesse do capital. E o direito ambiental trabalha numa direção oposta, não no sentido de simplesmente combater isso, mas dizer que isso pode acontecer em determinados parâmetros. Em outras palavras, o direito ambiental questiona profundamente e epistemologicamente o verdadeiro sentido do direito. Quando nós nos perguntamos qual é o bem jurídico maior a ser tutelado pela ciência do direito, a resposta imediata, até para quem não é jurista, é responder: a vida. E se a vida está ameaçada, é porque o direito foi incompetente de trabalhar com essa tutela jurídica da vida, porque tutelou por demais a propriedade, o capital e o indivíduo. Pensar que nós somos uma comunidade, pensar coletivamente o direito e pensar o direito em termos de ecossistema é o grande desafio, não do direito ambiental, mas das futuras gerações de juristas que vão trabalhar em todos os campos do direito. O paradoxo é esse: nós crescemos para ser reconhecidos por uma ciência da qual nós não mais a reconhecemos enquanto capaz de responder às necessidades e os anseios que hoje estão colocados numa sociedade que é global e um direito que continua a pensar exclusivamente no plano interno e no plano estatal. Doutor Rogério, muito obrigado aí pela sua participação e fica o convite a você que está nos acompanhando no 20º Congresso a verificar as demais entrevistas que aqui realizamos.